A paz do Senhor seja com todos nós. Meus irmãos, estamos dando continuidade à leitura daqui da Carta aos Romanos, que fala da teologia de Paulo, e insistimos e reiteramos, façamos esforços de compartilhar, de comentar, para que alcancemos mais pessoas, para que essas pessoas tenham desejo e comecem a ter interesse em ler principalmente a Bíblia Sagrada, para ter conhecimento de Deus e das coisas espirituais, não é? Porque, em geral, o povo tem aquilo que ele pensa, o que ele acha, a opinião própria, e isso aí não é bom, tá? Estaremos lendo aqui Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Lá em Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. No 9 diz, não é por obras para que ninguém se glorie, Então, é claro que a fé tem que ser produtora de obras, senão não existe fé. Se a fé for uma fé paralisada, sem realizar obras, de nada vai valer. Tiago fala, mostre-me a sua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, primeiro existiu a fé, Tiago estava falando para depois existir as obras. Mas ele não se gloriou porque ele creu em Deus. Quando Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão, que se chamava Abrão na ocasião, mais tarde ele teve o nome trocado para Abraão, ele chama Abrão para tomar toda a sua família, despedir-se da parentela e ir para um lugar que Deus haveria de mostrar-lhe. E ele saiu, ele estava bem onde ele estava, mas ele creu em Deus, ele crê em Deus. Ele creu também quando, no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede que ele sacrifique Isaque para ele. Ele creu também em Deus, então é fé. 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se é só pela obra, paga a dívida. Não é a graça, paga a dívida. Mais 5, mais aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, olha bem, aquele que faz a obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, Mas tem que praticar, 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou não na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem
estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Foi colocado o sinal da circuncisão, que era um selo da justiça da fé, não é? Agora, todos aqueles que creem são filhos de Abraão, estando eles também na circuncisão, né? A fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, não é? Que Abraão, ele é antes da fé, ele é antes da lei, ele é antes da lei, né? 14, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem lei daquilo, ninguém transgride lei, porque não tem lei para ser transgredida, né? Mas a lei, ela trouxe a transgressão. 16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é que dá o primeiro sinal de fé. Ele é o primeiro que crê sem ver. Porque nós aprendemos em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando Deus mandou ele para um lugar que não falou como é que era, ele creu. Tem um hino que diz, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Então ele creu num lugar, ele foi mandado para um lugar que ele não sabia para onde que era, mas ele obedeceu porque ele sabia, ele tinha fé naquelas palavras de Deus, não é? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele esperava com certeza que o projeto de Deus, e ele, pela fé, a fé era a prova das coisas que se não via. Ele não estava vendo, mas ele tinha fé. Ele tinha fé, né? 17, parênteses, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, fecha parênteses, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Quem crê em Deus, ele tem esse privilégio, né, de Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, porque ele sabe o que vem pela frente, ou ele sabe o futuro. Né? 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Porque Abraão quer dizer pai de muitas nações. 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Abraão já era de quase 100 anos e Sara era uma mulher de cerca de 90 anos, e Deus prometeu um filho para eles, e ele creu, e ele esperou, ele não enfraqueceu a fé, não atentou para o corpo amortecido, um corpo que não seria mais capaz de ter capacidade de gerar um filho, mas ele já era quase 100 anos, nem também o amortecimento, diz aqui, do ventre de Sara, uma mulher que não era mais apropriada, mas já não se encontrava mais em condições de gerar uma criança. Mas eles creram. Isso aí foi imputado por justiça. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Olha bem, vamos repetir o 23 a seguir. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Isso aí vislumbrava a nós, porque Deus deu o Filho dele para morrer por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? E ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Deus continue abençoando a todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém.